Bom, pessoal, bom dia. A gente vai dar andamento aí às nossas aulas de História da Arte hoje, falando de cultura afro-brasileira. Nós sabemos a influência que a cultura africana traz para o Brasil, é substancial, é marcante. Eles que viveram como escravos aqui entre 1500 e 1888, e mesmo após a escravidão encontraram uma série de obstáculos, mas a cultura africana, mesmo em meio a esses percalços, foi sendo absorvida, ganhando nova roupagem e é fundamental para a estruturação do que nós conhecemos como a nossa própria cultura. E a cultura afro-brasileira, obviamente, traz uma série de elementos da cultura africana, né? Ela é uma mistura de várias culturas, mas a africana ganha um destaque marcante, né? Nós vivemos um país onde 4 milhões de pessoas em média foram comercializadas e mesmo com a abolição da escravatura não havia emprego para os negros recém-libertos, não havia industrialização e eles já carregavam consigo um histórico de maus tratos, sofreram com racismo mesmo após a abolição, né? E é curioso porque até hoje isso aparece, mesmo considerando que o Brasil é um país mestiço, historicamente misturado, né? Da arte africana nós temos aí a data de 6.000 a.C., né? Os artefatos encontrados datam dessa época, normalmente em países abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana e na Argélia. Ela é rica em tradição, né, com seus mitos, histórias, e ela é simples, ligada a uma questão primitivista, ao cotidiano, né? Foi ignorada durante séculos. Apenas Darwin, com o livro Origem das Espécies, lá no final do século XIX, começa a tratar sobre a cultura africana, e ela é fundamental para influenciar o expressionismo e o cubismo, que são correntes artísticas dentro do modernismo e que vocês estudarão mais a fundo no terceiro ano do ensino médio, né? Então, a pintura africana, a gente recorda, a gente já teve essa aula, é ligada à decoração, ornamentação, ligada a valores étnicos, à religiosidade, tradições morais, né? E aparece em tecidos e também no corpo. E é curioso porque ela deforma algumas figuras, ela mostra uma abstração, né? E usa materiais diversos como o ouro, como o bronze, retratando com eles cenas do dia a dia, né? As figuras mitológicas, os animais, as tradições da comunidade, né? E vão sendo muitas vezes pintadas em diversas partes do corpo. Nós temos também a máscara africana, que nós vimos que é a principal manifestação artística dos africanos, né? Apresenta uma diversidade de formas, de estilos, né? E ela funciona como disfarce dentro da cultura para a celebração de rituais diversos, como casamentos, nascimentos. Era feita de bronze, marfim, terracota e outros materiais. E apresentava uma diversidade de máscaras, né? Nós tínhamos em geral 3 tipos: a zoomórfica, que é a representação dos animais, a antropomórfica, que é a representação humana, e a antroposomórfica, que é uma mistura de animais com humanos. Ela normalmente era cubista, que nós costumamos chamar, né? Figuras geométricas, era deformada e buscava apresentar similaridade com seres, com formas da natureza, tá? Então é muito curioso a gente observar que isso também chega no Brasil. Lá atrás, quando nós estudamos cultura pré-histórica, falamos de pré-história brasileira, vocês já percebiam essas coisas, figuras zoomórficas, né? A gente já tratou sobre isso. Então, a cultura afro-brasileira, por sua vez, ela deriva de várias tradições africanas. Então, nós vamos encontrar elementos como a nossa culinária, que trazem muito isso. A feijoada é de origem afro-brasileira, mas nós temos outros, como a acarajé, né? A carne de sol, o feijão de corda, todos os elementos derivados da cultura africana e se tornaram afro-brasileiros com sincretismo, com a mistura, né? No campo da religião, nós temos o candomblé, que é originário da Nigéria, de outro país chamado Benin. É uma das maiores religiões do Brasil, é uma religião de matriz africana, né? E foi se adaptando ao cristianismo por causa da perseguição. Então, muitas vezes, para cultuar os chamados orixás, que são as manifestações de Deus, né? Eles cultuavam santos católicos e foi estabelecido um sincretismo. Então, Jesus Cristo, por exemplo, que é o
o maior profeta do cristianismo, né, considerado sagrado, foi sincretizado com Oxalá. Ogum foi sincretizado com São Jorge, e daí vai. Vocês têm nos slides aí alguns orixás do candomblé, são diferentes em termos de compreensão da Umbanda. A Umbanda, por sua vez, mistura a cultura africana, mas mistura também a cultura europeia, mistura a cultura oriental, já que herda muitas coisas dos ciganos também, tá? Então, e muita coisa dos indígenas, né? Já que há a incorporação de caboclos, etc. Então a Umbanda compreende os orixás de uma forma, em alguns momentos, diferente do Candomblé. Só que vocês observam aí os orixás, por exemplo, Xangô, do fogo e da justiça, Ogum, que é o orixá da lei, né? Obaluaê, que é o orixá curador, o orixá que tira as doenças, Nanã, né? Que é a orixá da evolução, e assim vai caminhando, tá? Então, embora apresentem diferenças entre Umbanda e Candomblé, é, a linha é mais ou menos semelhante, tá? Outra coisa que é importante é o samba, né? Samba tem duas origens estabelecidas aqui no Brasil, no recôncavo baiano, né? Que misturavam os atabaques, né? Os tambores com o violão, né? E no Rio de Janeiro, já no final do século XIX, que os escravos recém-libertos misturaram com elementos de dança de roda jongo, né? Então misturavam aí os atabaques, os tambores, o violão com elementos da música jongo. Então, em dois ambientes a gente encontra. Nós temos também o maracatu em Pernambuco, né, que mistura a cultura portuguesa, indígena e africana, tem um caráter ritualístico, né? Lembra as danças das religiões africanas, né? E os personagens interpretam reis e rainhas. Uma adaptação desse maracatu foi ligada ao rock and roll com a banda Chico Science e Nação Zumbi no início dos anos 90, tá? Então, o sincretismo do Brasil é algo que ultrapassa muitas vezes determinados rituais e não se mistura rock com samba. No Brasil, as coisas se misturam tranquilamente e geram algo novo, e o Chico Science Nação Zumbi ficou conhecido em diversos lugares do mundo, tá? Outra coisa que aparece é a capoeira, né? É uma mistura de arte marcial, música e dança. Surge no século XVI em Angola e é um meio de defesa dos africanos naquele contexto. Eles disfarçavam de dança, né? Havia até a capoeira de Angola, que eles jogavam baixinho, eram muito discretos para não chamar atenção, especialmente que ela vai ser proibida no final do século XIX, início do século XX, na lei de vadiagem. E o samba, a partir de 1917, é proibido também. Ela vai unindo luta e dança. O nome dela é baseado num arbusto chamado capoeira, tá? Então, instrumentos como berimbau, pandeiro, cachixi aparecem. E normalmente são duas pessoas jogando, com gingado, com malícia. Vocês conhecem a capoeira, tá? Era um mecanismo de defesa dos escravos. Então, todos esses elementos são herdados da cultura africana e são de fundamental importância para a composição disso que a gente chama de cultura afro-brasileira. Espero que tenha ficado claro. Por favor, responda as questões do Sponte. No mais, grande abraço a todos. Até mais.